Olá, a Copa do Mundo chegou. E você, está animado? Entrou no clima verde e amarelo? O STJ Cidadão Especial da Copa vai falar do esquema de segurança montado em todo o país. Polícia, bombeiro, defesa civil e forças armadas. Quanto isso custou aos cofres públicos? E o que pensa o cidadão a respeito desse gasto? O programa traz também o comportamento dos torcedores nos estádios, as brigas que ganharam repercussão e o papel da justiça em situações como essas. E por falar em justiça, você vai conhecer alguns processos sobre as disputas que saíram dos gramados para o STJ. Decisões polêmicas de campeonatos que acabaram nas mãos dos ministros. O STJ Cidadão começa agora. Quase 900 mil turistas devem visitar o Brasil durante o Mundial até o mês que vem. Talvez você até já tenha encontrado alguns por aí. E para garantir uma Copa do Mundo segura para brasileiros e estrangeiros, o governo investiu mais de R$1 bilhão. O objetivo é que a polícia, os bombeiros, a defesa civil e até as forças armadas estejam preparados para todo tipo de situação. O Brasil está preparado para receber um evento mundial como a Copa do Mundo? Sim, eu acho que relacionado à Copa do Mundo está. Mas quando acabar a Copa do Mundo, acabou a segurança. Eu acredito que não. Na verdade, é um evento grande demais e o Brasil não se preparou com uma certa antecedência para isso. E é um evento importante, então eu acho que eles estão preparados, sim. Não, definitivamente, na minha opinião, não está preparado. Uma pesquisa feita recentemente pelo Ibope mostrou que 51% dos brasileiros são favoráveis ao Mundial. Do total, 26% disseram estar alegres e 18% esperançosos. 42% são contra o Brasil sediar o evento. Segundo a pesquisa, os sentimentos negativos mais citados são a preocupação com a segurança, 30%, e o desperdício com dinheiro público, 29%. Esta é a segunda vez que o Brasil recebe a Copa do Mundo de futebol. A última foi em 1950. Agora são esperados cerca de 840 mil turistas, o que requer do governo planejamento. E uma das principais preocupações das autoridades é garantir um evento sem violência. O plano de segurança custou aos cofres públicos R$1 bilhão e 170 milhões na compra de equipamentos. A equipe do STJ Cidadão verificou de perto como funciona toda esta tecnologia. O secretário responsável pela segurança de grandes eventos, Andrei Rodrigues, levou a gente para conhecer o Centro de Monitoramento de Brasília. Um investimento feito pelo Ministério da Justiça procurou integrar todos os envolvidos no setor. Nós temos em cada sede da Copa do Mundo um ambiente como este que estamos agora, que vai fazer toda a gestão operacional do processo. E aqui em Brasília, o Centro Nacional, que faz a coordenação estratégica de todo o evento. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar vai utilizar, além dos equipamentos já usados, um robô capaz de detectar dispositivos explosivos a mais de 300 metros de distância. Comandante, qual é a finalidade desse robô? Esse robô tem a finalidade de assessorar, de ajudar os nossos técnicos explosivistas no manuseio de artefatos ou substâncias explosivas. Ele é utilizado para, através das suas 4 câmeras, se aproximar do objeto suspeito ou da própria carga explosiva e verificar de uma forma bem próxima qual é o objeto suspeito, qual é a carga explosiva que está se labutando, né? Ele, dessa forma, garante a segurança do nosso operador, do nosso técnico explosivista, porque ele se aproxima do objeto suspeito ou da bomba, e não o técnico. E também, a outra finalidade dele é ajudar no manuseio dessa carga explosiva, retirando-a de um local e levando para outro, se for o caso, ou até efetivamente fazendo um disparo de água em alta pressão para fazer o desmantelamento dessa bomba ou dessa carga explosiva. Esse equipamento ficará no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, durante todos os jogos. Nós teremos o BOPE atuando lá com a parte de gerenciamento de crises e ocorrências com bombas. Nós teremos uma equipe dentro do estádio. Todo esquadrão de bombas desses estados sedes estão prontos, já treinados para utilizar esse equipamento. A Polícia Militar adquiriu equipamentos que vão facilitar o monitoramento. A
Polícia Militar ela possui 10 cães hoje em condições de serem empregados no Distrito Federal, em todo o Distrito Federal. Além de ter 14 câmeras, algumas delas inclusive com sensor térmico que permite a visualização mesmo com a penumbra, ambientes escuros e tudo, durante uma manifestação ou qualquer outro evento que haja a necessidade de uma orientação para o policial que está lá na ponta, ele me mostrando pelo telefone dele, através de uma rede da Polícia Militar, que a gente aproxima a antena do local e cobre esse local, facilitando a disponibilização da imagem. Gostaríamos de frisar aqui que os movimentos sociais, eles devem acontecer sim. Esperamos que todos aconteçam de forma pacífica e a Polícia Militar ela vai se valer de toda a tecnologia possível para poder responsabilizar aqueles que não cumprirem aquilo que a Constituição garante a todo e qualquer cidadão, quer seja ele nacional ou não, que é exercer o seu direito de manifestação sem violência contra o patrimônio público, contra a polícia, o patrimônio federal, ou quer mesmo contra os policiais militares. Para esse professor e pesquisador em segurança pública, o Brasil está apto em relação à segurança. Todas as medidas que o plano de segurança para a Copa imaginou, né, parecem estar sendo implementados com razoável preocupação por parte do governo e dos estados que vão receber eventos da Copa, e isso implica em treinamento constante das forças de segurança e outras organizações auxiliares no processo. Isso implica em novas tecnologias, isso implica em criação de mecanismos para integrar essas forças todas, e isso implica, evidentemente, num processo de inteligência extremamente importante para um evento que vai receber pessoas do mundo inteiro, e aí todas as hipóteses estão inseridas nesse contexto. A Polícia Federal ameaçou entrar em greve durante o Mundial. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por meio de liminar. Proibiu a corporação de paralisar as atividades ou realizar qualquer outra que interfira, direta ou indiretamente, no evento. O direito de greve está consignado no texto constitucional. Entretanto, aos militares não se assegura o direito da greve, na medida em que nós estamos falando de agentes encarregados da segurança pública. E o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já de algum tempo, tem sido no sentido de que as outras forças de segurança, e se incluem aí os policiais civis, os policiais federais, também os policiais rodoviários, os bombeiros militares, assim como os policiais militares, não se assegura a eles o exercício do direito de greve. Esta decisão do STJ vai ao encontro deste pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que estes agentes, na medida em que atuam armados e encarregados da segurança do Estado, eles não poderiam integrar um movimento paredista, em razão de que isso seria capaz de trazer sério comprometimento à segurança da população de uma maneira geral. E no próximo bloco, o comportamento dos torcedores nos estádios e o papel da justiça para evitar a impunidade dos agressores. Não sai daí. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço
espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em abril deste ano, um caso de violência nos estádios ganhou repercussão. Foi em Recife. Torcedores jogaram vasos sanitários do alto da arquibancada. O alvo era a torcida adversária. Uma pessoa morreu. Os responsáveis foram indiciados. E o que tem sido feito para evitar esse tipo de comportamento? É uma paixão de muitos brasileiros. Difícil encontrar um que não goste. Dia de jogo eu gosto de assistir o meu time. Quando é jogo da seleção brasileira eu gosto também de assistir. Tô sempre acompanhando, eu gosto muito de futebol, sim. E você tem o costume de ir ao estádio para assistir a uma partida de futebol? Eu sempre vejo futebol e gosto muito de ir para o estádio. Levo meus netos, filhos já vão sozinhos e tal. Agora eu estou meio chateado porque o meu time não está muito bem nessa fase e principalmente com a violência. Essa violência aí realmente tem afastado muita gente. E se a violência nos estádios amedronta quem quer ver o jogo de perto, para os atletas não é diferente. Tem xingamento, tem tudo, que o pessoal no torcida adversária normalmente xinga o jogo todo ali. Então a gente tem que superar isso aí e ficar mais focado na partida. E foi no final de uma partida em que o time venceu por 3-0 que a situação saiu do controle. A torcida do Brasiliense, né, invadiu o estádio, quebraram o portão lá, invadiram com barra de ferro, pegaram barra de ferro das placas, pedra, começaram a atacar, entendeu? Então foi complicado esse dia pra gente. É uma coisa que a gente não espera, né? Que a gente está ali, como se diz, fazendo um espetáculo pro público. O pessoal vai ao estádio assistir a gente e o pessoal invadiu, a gente fica com receio, né? De acontecer alguma coisa com a gente, com nossas famílias estavam lá. Então é complicado pra gente isso aí. Na verdade, a violência nos estádios sempre existiu. Ao meu lado está o especialista em gestão de esporte, Paulo Henrique Azevedo. Paulo, eu já começo perguntando para você, essa violência nos estádios é cultural? Nós encontramos ao longo da história da humanidade o esporte como sendo uma atividade violenta, seja por parte dos praticantes como por parte da plateia que estava envolvida nos estádios, desde a época da Grécia, de Roma, isso foi passando depois para os outros países, até chegar nos dias atuais, onde nós temos uma coibição da violência, mas mesmo assim os resquícios estão presentes. Nós temos algumas imagens aqui de uma partida de futebol que aconteceu aqui em Brasília. Eu vou mostrar para você analisar com a gente. Olha só. Nesse caso, o que aconteceu? A gente vê que a polícia está no meio dos torcedores. Atualmente, a Polícia Militar não atua dentro dos próprios estádios. Ela só é chamada quando alguma coisa acontece, algum ilícito, alguma violência que saia do controle da segurança, que é privada, que ocorre dentro dos estádios. Então, quando iniciou o embate entre esses torcedores, é que a Polícia Militar foi chamada e adentrou o estádio. Muitas vezes ela adentra não no local específico onde está acontecendo, e ela é pega de surpresa também nessa situação. E é o que a gente pode observar nitidamente aqui. Ela entra num determinado local em que ela se vê diante de torcedores violentos de um lado e de outro. Quem são esses torcedores violentos? Normalmente são jovens de 14 a 25 anos, da classe média baixa ou média baixa, normalmente desempregados e com nível de escolaridade muito baixo. É semelhante ao que encontramos também nas vítimas. Como é a violência no Brasil, nos estádios, em relação a outros países? Bom, no Brasil, essa violência ela é pontual, mas ao mesmo tempo ela é permanente. Nós temos a violência acontecendo em diversos momentos
Por exemplo, na Europa, nós encontramos essa violência, e mesmo na África, de uma maneira mais de tragédia, em termos de tragédia. Você não percebe essa violência no cotidiano, mas quando ela acontece, ela causa um volume forte, né, de mortes, de feridos, como aconteceu em 1985 na Bélgica, com 38 mortos. No Peru, agora, há algumas décadas também, nós tivemos mais de 300 pessoas mortas. Em abril deste ano, um caso de violência deixou o país perplexo. Em Recife, torcedores jogaram 2 vasos sanitários em direção a pessoas que passavam. Na verdade, o alvo era a torcida adversária. 4 pessoas foram atingidas. Paulo Ricardo Gomes da Silva, de 26 anos, morreu no local. 3 acusados foram presos e indiciados pela Justiça. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação que sugere aos tribunais de todos os estados a criação de juizados do torcedor para grandes eventos. Além desses 12 estados, os demais estados da federação também implantem o sistema de justiça relacionado ao juizado do torcedor, para que a gente tenha isso funcionando de uma forma permanente, frequente, para que a gente possa contribuir para a diminuição da violência nos estádios. O conselheiro explica ainda que não basta criar tribunais nos estádios, é necessário uma fiscalização para o órgão funcionar realmente. Agora é importante que se diga que não é só a atuação do CNJ nesse contexto. É necessário que o Estado, através do seu aparelhamento, possa dar condições para isso. Porque não adianta nós instalarmos tão somente o juizado do torcedor e a polícia não está aparelhada para isso. Porque essa demanda só chega ao juizado do torcedor se a polícia fizer a parte dela, ou seja, fiscalizar, prender esse infrator e levar para o juizado do torcedor, para que ele seja julgado e seja aplicada a punição. Torcedor briguento deve ser impedido de entrar em estádios? Com certeza, com certeza. Ele não vai ali para torcer, entendeu? Ele tá para fazer bagunça. E não é esse o propósito do futebol, tá? É o momento de unicidade de todas as torcidas, tem que se acabar com toda essa violência. Eu sou totalmente a favor da proibição desses torcedores. Eles não são torcedores. E para os brigões, o STJ tem mostrado que a justiça não fecha os olhos para esse tipo de comportamento. O STJ ele tem sido bastante objetivo e tem atuado distribuindo a justiça de uma forma bastante firme. Exatamente para dar o bom exemplo àqueles maus torcedores que vão aos estádios brasileiros em busca efetivamente de fazer bagunça, em busca de causar lesões corporais e muitas vezes até homicídios, né? Principalmente entre as torcidas organizadas. Então, um aviso muito forte que o STJ dá a esses cidadãos que não curtem efetivamente o esporte. Daqui a pouco, os casos de futebol são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. É difícil que o resultado de um jogo agrade os 2 times e toda a torcida. Quem perde quase sempre coloca a culpa no juiz. E o clube, quando se sente prejudicado, recorre a outro juiz, no judiciário.
O STJ já jogou muitos recursos sobre o tema e decidiu até quem deveria ficar com o título de um campeonato brasileiro. Eu fui conferir. A bola rola nos gramados. Quando a vitória está em jogo, a disputa é acirrada. Depois do apito final, outro juiz pode ser acionado. É que em alguns casos o embate ultrapassa os limites do gramado e vai parar na justiça. Um dos casos mais recentes envolve o rebaixamento da Portuguesa à Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. No ano passado, a equipe paulista colocou em campo um jogador que estaria suspenso e perdeu os pontos da partida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva confirmou o rebaixamento do time, mas o clube e alguns torcedores acionaram a Justiça Comum para tentar reverter a decisão. Que se achou prejudicado naquela situação e procurou a Justiça Comum da forma que ela é aberta para qualquer pessoa, né? Mas que, na verdade, não caberia, porque o julgamento do STJD é o definitivo. Especialmente nesse caso, nós estamos falando, não tinha como recorrer para a Justiça Comum. E quem pensa o contrário? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que todos os processos sobre o assunto devem tramitar na 2ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A liminar do ministro Sidney Bennett foi confirmada pela 2ª Seção do STJ, sob o argumento de que lá está a sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que organiza o campeonato e executa as decisões da Justiça Desportiva. Mas não é de hoje que o STJ é chamado para resolver as disputas do futebol. O campeão brasileiro de 1987, por exemplo, foi decidido pelos tribunais. O Flamengo ganhou a Copa União 87, que reuniu os maiores times do país. A CBF montou um campeonato paralelo, com a maior parte dos times vindos da 2ª divisão. O vencedor foi o Sport Clube Recife. Ficou decidido que o título seria disputado pelos 4 melhores times das 2 competições. Mas a equipe carioca se recusou a participar. A CBF declarou o time pernambucano campeão brasileiro. Só reconheceu o Flamengo como vitorioso em 2011. Mas em abril deste ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: o único campeão de 1987 é o Sport. Por 4 votos a 1, os ministros confirmaram a decisão da 10ª Vara da Justiça Federal, que o título é da equipe de Pernambuco. O entendimento afeta outra disputa judicial entre o Flamengo e o São Paulo. Quem é dono da Taça das Bolinhas? O prêmio da Caixa Econômica Federal foi dedicado ao primeiro time que vencesse 3 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro ou se tornasse 5 vezes campeão. Sem o título de 87, o Flamengo deixa de ser o primeiro a conquistar 5 títulos e a Taça das Bolinhas deveria ser entregue ao time paulista. O caso ainda está sendo analisado pelo STJ. Em 2007, um torcedor do Atlético Mineiro recorreu à justiça contra a CBF, porque o clube foi eliminado da Copa do Brasil por conta de um erro do árbitro, que não teria marcado um pênalti claro. Alegou que, pelo Código de Defesa do Consumidor, a CBF deveria pagar para ele uma indenização por danos morais, já que foi a responsável pela organização do jogo e também pela contratação do juiz. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu como peculiar a argumentação do torcedor e aceitou que o caso fosse discutido pela 4ª turma do STJ. Mas, no julgamento, os ministros decidiram por unanimidade que não seria o caso de indenizar o torcedor por danos morais, porque não houve ato ilícito e nem a expectativa de que o jogo poderia transcorrer sem erros de arbitragem, ainda que eles pudessem alterar o resultado. E se o álbum da Copa do Mundo no Brasil virou febre, uma disputa envolvendo as figurinhas chegou ao STJ. Em 2011, o ex-jogador Paulo César Tozin assegurou o direito ao uso da imagem dele na publicação Heróis do Tri. O álbum trazia a campanha do Brasil nas Copas de 58, 62 e 70. A imagem do ex-jogador foi publicada sem prévia autorização.
E a Editora Abril foi condenada a pagar R$10 mil de indenização. Até o horário das partidas já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do STJ rejeitou um pedido da Federação Nacional dos Atletas Profissionais para proibir jogos entre as 11 da manhã e 5 da tarde, nos meses mais quentes do ano, entre novembro e fevereiro. O argumento foi de que a alta temperatura seria ruim para a saúde dos jogadores, mas a relatora, ministra Laurita Vaz, destacou que a Lei Pelé, de 1998, já estabelece os cuidados médicos e as condições de segurança necessários para a prática esportiva. Além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego tem norma reguladora sobre o nível máximo de calor suportável para os trabalhadores em geral. Aos próprios jogadores, a própria lei faculta até a paralisação quando o jogador está jogando num período de calor insuportável. Então, eu não vejo nenhuma incongruência em aplicar a lei, mas, e eu, como disse, que a lei também estabelece cuidados médicos e proteção ao atleta quando ele estiver submetido a um calor que é insuportável. Em outro caso, o STJ manteve a condenação do ex-jogador Romário, que teve que indenizar um torcedor agredido por ele. Romário ficou irritado com a atitude do presidente de uma torcida organizada do Fluminense, que atirou 6 galinhas vivas em campo, como protesto pela má fase do clube. No Distrito Federal, a Justiça Desportiva analisou outra situação pouco comum. Um time perdeu a partida por WO ao não comparecer ao jogo. Os atletas estavam sem as chuteiras. O time não pôde entrar em campo porque não tinha as chuteiras, né? Que o motorista saiu com ônibus e levou a chuteira e o time teve que tomar um WO. E o time ficou sem poder entrar em campo porque não tinha o devido paramentos, né? O devido uniforme completo. E o juiz foi obrigado a dar o WO. Se entendeu dessa forma naquele momento. Mas aí houve a interposição dos recursos legais cabíveis junto ao tribunal e o tribunal resolveu e modificou e teve uma nova partida, porque realmente alcançou uma situação atípica, né? E um jogador expulsar o juiz, quem já viu? Era uma criança, devia ter uns 10, 12 anos na ocasião, mas eu me lembro bem que o Pelé, numa partida amistosa do Santos com o time da Universidade da Colômbia, expulsou o juiz. O juiz expulsou o Pelé, a torcida não aceitou e depois expulsou o juiz e voltou o Pelé em campo. Um caso atípico também, que nunca se viu no futebol, mas é o rei do futebol, tem que estar sempre sendo lembrado de alguma forma, né? E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail pra gente, stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode ver os vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.